Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita saúde e muita sabedoria. E no programa de hoje nós vamos comentar dos mercados entre Brasil e União Europeia, mercado esse que tem muito a crescer. Você vai ver que o PIB do agro caiu depois de vários anos em crescimento, mesmo tendo uma produção crescente. Vou conversar com Pedro Merola, ele é diretor da Fazenda Santa Fé, uma das maiores propriedades do Brasil, especializada na engorda de bovinos confinados. E vamos falar de um dia de campo que vai acontecer daqui a alguns dias. E nesse dia de campo nós vamos falar sobre engorda de bovinos. Você vai ver que o mercado de máquinas e implementos agrícolas despencou. Vamos falar também do mercado de milho para o Japão, que está em franco crescimento. E você vai ver que o prejuízo para os sojicultores nessa safra está sendo alto. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos mercados entre Brasil e União Europeia, mercado esse que tem muito a crescer. Agora você vai ver que o Brasil e a União Europeia estão próximos a um acordo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele anunciou que o Brasil está próximo de conseguir autorização da União Europeia para expandir as suas exportações de carne de frango. Durante uma visita à planta da BRF, lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, o ministro revelou que a instalação já obteve permissão para exportar para o Reino Unido e expressou otimismo sobre a possibilidade de estender essas exportações para todo o bloco europeu agora em breve. Está se estabelecendo uma nova presença na Europa, e atualmente o Brasil exporta para o Reino Unido e espera-se, nos próximos dias, expandir as vendas para toda a União Europeia com produtos fabricados em Lucas do Rio Verde. Esta notícia ela vem como um sinal positivo para a indústria avícola brasileira, que enfrentou dificuldades em 2018, quando a União Europeia suspendeu as importações de 20 frigoríficos brasileiros, a maioria deles produtores de carne de frango, devido a preocupações com a segurança alimentar. A BRF, maior processadora de frangos do Brasil, foi particularmente afetada, com 12 de suas fábricas sendo excluídas da lista de exportação para a União Europeia. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, informou que, embora as exportações dessas plantas permaneçam suspensas, a União Europeia enviou uma missão ao Brasil para avaliar a situação e as empresas estão no aguardo dos resultados que podem, potencialmente, reverter as proibições. O Brasil, líder mundial na exportação de carne de frango, responde por quase 40% do fornecimento de frango mundialmente falando. E agora vamos comentar do PIB do agronegócio, que é, infelizmente, negativo pelo segundo ano consecutivo. O PIB do agro brasileiro, calculado pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc-USP, em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, caiu 2,07% no quarto trimestre do ano passado. E, diante disso, o PIB do agronegócio fechou o ano com queda de 2,99%. Pesquisadores do CPEA e da CNA destacam que até o segundo trimestre o agronegócio vinha se recuperando da queda observada em 2022. No entanto, as baixas consecutivas nos 2 últimos trimestres reverteram a tendência positiva. Apesar disso, considerando-se o desempenho da economia brasileira como um todo, o PIB do agronegócio correspondeu por 23,8% do PIB do país,
segundo pesquisadores do CPEA e da CNA, o desempenho do agro ele foi afetado negativamente pela queda dos preços em basicamente todos os segmentos. E esse cenário só não se agravou devido à excepcional produção agrícola e ao crescimento da produção pecuária e laticínios e no volume de abates. Inclusive, estes fatores impulsionaram a demanda por insumos e agroserviços. Pelas perspectivas dos segmentos do setor, o PIB dos insumos caiu 23,5% no ano, com quedas nos ramos agrícola, que caiu 27,9%, e o pecuário caiu 9,3%. Esse desempenho foi influenciado pela significativa diminuição do valor bruto da produção, principalmente devido à baixa nos preços dos fertilizantes, defensivos agrícolas e rações para animais. E agora eu vou conversar com Pedro Merola. O Pedro ele é o proprietário da Fazenda Santa Fé, uma das maiores propriedades do Brasil, especializada na engorda de bovinos confinados. E nós vamos falar de um evento que vai acontecer lá na fazenda amanhã, quinta-feira, e esse evento é muito importante para quem quer saber como é que vai começar o mercado, como é que vai ficar o mercado de engorda de boi, se compensa engordar, se não compensa engordar, enfim, você vai ter um dia especial na Fazenda Santa Fé. Pedro Merola, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer tê-lo no nosso programa para falar de um evento altamente importante que vocês já realizam há vários anos. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Bom dia a todos. Muito obrigado aqui pela oportunidade de estar falando com você. Pedro, é um prazer tê-lo aqui. A gente sabe, eu já conheço sua fazenda há muitos anos. Sei que é uma fazenda, vamos dizer assim, privilegiada em termos de engorda de bovinos. Me fala um pouquinho dela. Hoje, qual é a capacidade de suporte da Fazenda Santa Fé? Nós começamos há 40 anos atrás, né? Começamos com 300 animais por ano. Estamos comemorando esse ano 40 anos. A capacidade estática hoje é 40 mil animais de uma só vez, né? Uhum. E a gente tem feito aí de 70, 80 mil bois na maioria dos anos, tirando o ano passado, foi um ano mais difícil, né? Mas todos os anos a gente tem feito aí 70, 80 mil bois por ano. O ano passado ele foi um ano atípico, não só para a pecuária, mas basicamente para todos os segmentos. Foi um ano muito difícil, mas mesmo assim, como diz aqui no Goiás, conseguiu romper, né? Sim, mas no final do dia, a gente está alimentando o mundo, né? E o mundo não vive sem a gente. É verdade. Então, a gente tem que se acomodar, né, nos preços que no final do dia faz sentido, tanto para o produtor, né, para o pecuarista, quanto para o consumidor. Eu acho que o período de reajuste de preço já passou, né? A época da virada do ciclo da vaca, a gente pegou duas coisas ao mesmo tempo, né? Final de pandemia, que é a mudança dos paradigmas de preço, mais o maior número de abate, né, da história do país, né, no ano passado. Então, acho que já vivemos isso, esse reajuste, e daqui para frente é produção. E produção tem que ter tecnologia, tem que ter qualidade, tem que ter ganho de peso, tem que ter custo baixo para fazer sentido, né? E é isso que nós fazemos há tantos anos, e o Dia de Campo é sobre isso. O Dia de Campo é sobre como podemos virar o jogo esse ano, como que a gente pode construir margens para a cadeia toda esse ano. Bom, a gente sabe, Pedro, que esse Dia de Campo ele já é uma prática, vamos dizer, quase que regular todos os anos lá no Confinamento Santa Fé, lá na Fazenda Santa Fé. E eu também tenho certeza absoluta que esse ano não vai ser diferente. Eu tenho certeza que a procura vai ser muito grande, porque o trabalho que vocês fazem lá é um trabalho muito sério. É um negócio assim de ponta, onde quem não conhece vai ter a oportunidade, por exemplo, de observar lá uma quantidade enorme de animais confinados. E o mais interessante vamos dizer assim, a fidelidade do Confinamento Santa Fé. É a condução que vocês têm no dia a dia e que deixa o produtor, o pecuarista, muito à vontade, né, Pedro? O nosso trabalho no final do dia é servir, né? Então,
desde 2008, quando eu assumi, eu mudei um pouco o modelo do papai, de só gado próprio, e comecei a servir os nossos parceiros, né? Servir os pecuaristas do modo geral. E lá no confinamento, a gente é muito obcecado por performance, né? O nosso lema da empresa é transparência e performance. A gente sempre fala a verdade e a gente é focado em performance. E lá ele vai ter experiência de ver uma coisa muito rara ainda, infelizmente, no mundo, que é você saber o seu peso, o ganho de peso diário da tela do seu celular, né? Então, a gente está prestando serviço, está comprometido com o resultado e a gente mostra o resultado todos os dias. E isso aliado com custo baixo de comida, com alta performance, aí que vem o dinheiro, né? Aí que a gente consegue fazer lucro. Para você que está nos acompanhando, só para você ter uma ideia, os animais, eles são pesados. Cada vez que o animal sai do local onde ele come ou vai beber água, ele tem que passar por um corredorzinho, e nesse corredorzinho tem uma balança. E essa balança pesa o animal 3, 4, 5, se ele passar 20 vezes esse animal ele será pesado. E no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, você tem assim um romaneio completo da vida daquele animal. Quanto ele está ganhando, se ganhou, se não ganhou, se perdeu, enfim. É um controle muito rígido que a Fazenda Santa Fé tem. E eu acho que isso é um dos motivos pelo qual a Fazenda Santa Fé tem, vamos dizer, muitos clientes, né, Pedro? No final do dia, credibilidade, né? A gente é muito sério em tudo que a gente faz, né? Minha família inteira, né? Nossa fazenda está fazendo esse ano 92 anos, né? Que está na 4ª geração. Mas a performance, ela é diária. O animal passa, igual você falou, 6, 8, 12, 14 vezes por dia. E temos um algoritmo que foi criado pela Bosch, né? Uma empresa multinacional, para conseguir calcular o peso do animal em tempo real. Então, uma curva de 10 dias, a gente já tem uma precisão de 99% do ganho de peso do animal. E aí o dado começa a vir para o celular do parceiro para ele acompanhar o que ele mandou e como está indo e quais decisões eu posso tomar para maximizar o lucro que aquele animal pode me dar. Pode falar. Isso. Isso que o Pedro acabou de falar é um fato muito interessante. Existe dentro de um plantel o tal boi ladrão. É aquele que come, gasta dinheiro e não sai daquilo, ele não engorda. Inclusive, nesse sistema de pesagem, nesse sistema Bosch que a Santa Fé tem lá, ela determina se esse boi está dando ou não prejuízo. E quando ele está dando prejuízo, a turma tem que fazer o seguinte, nós temos que descartar esse animal, porque esse animal está dando um resultado negativo perante o grupo. É mais ou menos isso, né, Pedro? É exatamente isso, e a gente consegue limpar com os ladrões mais rápido. Se você já não tiver limpado na sua fazenda, todos eles, o que passar a gente vai pegar. E mais do que isso, os animais que estão dando performance, eles vão te dar mais performance com mais tempo. Então a média de resultado aumenta. Hoje, com a tecnologia, a gente está aumentando de 30% a 40% o lucro do pecuarista que está conosco. Então é fundamental, né? Você tem que extrair o máximo. Então você maximiza quem te paga bem e diminui o prejuízo de quem não está te pagando. No final do dia é isso. É verdade. Bom, uma coisa você pode ter certeza absoluta, você que está nos acompanhando nesse momento, você pode levar o seu animal lá hoje e ter certeza absoluta que tudo que o seu animal precisar, zootecnista, veterinário, tem tudo ali. E você vai ter, basicamente, diariamente, o controle do que está acontecendo com seus animais. Vale a pena você participar desse evento, que vai acontecer amanhã, dia 4 de abril, lá na Fazenda Santa Fé, no município de Santa Helena de Goiás. Vale a pena conhecer. Pedro Merola, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Eu fico muito feliz. Desculpe aí os contratempos, mas acontecem. Um grande abraço a você e sucesso nesse mais um dia de campo lá na Santa Fé. Obrigado, Pedro. É isso, muito obrigado. Um abraço. Abraço. Bom, no intervalo você vai ver que o mercado de máquinas agrícolas e implementos despencou. Nós vamos falar também do mercado de milho para o Japão, que está em franco crescimento. E você vai ver que o prejuízo para os sojicultores nessa safra está sendo muito alto. O programa Agronegócio volta já depois do intervalo.
é Jornal do Meio-Dia. Informação com credibilidade. A notícia no ar no momento em que ela acontece. Eu, Luciana Finhold, te espero. A FB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes. Sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. A toda hora, Equatorial. Bom dia, seu Carlos. Que horas são aí? Bom dia! É hora de informar sobre seus direitos e deveres com a Equatorial. Você sabia que é seu direito escolher a data de vencimento da conta de luz? E é seu dever facilitar o acesso ao medidor de energia. Igual o seu Carlos aqui, ó. Assim, cada um faz a sua parte. Não é, seu Carlos? A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro, todo dia. Até a próxima, viu? Pode chegar, que toda quarta é dia de feira na novomundo.com. Eletroportáteis, utilidades domésticas e cuidados pessoais com descontos especiais pra você. Aproveite! Conjunto de panelas Tramontina, 5 peças, só R$ 699 à vista ou R$ 69,90 mensais. Fritadeira 3 litros antiaderente, só R$ 229,90 à vista ou R$ 22,99 mensais. Sanduicheira, só R$ 69,90 à vista ou R$ 11,65 mensais. Ofertas a preço de banana, toda quarta no dia de feira da novomundo.com. Circuito Brahma apresenta Pecuária de Goiânia, de 16 a 26 de maio. Dia 16, Thierry. Dia 17, sexta, Natan e Joelma. No dia 18, Ana Castela e Gustavo Mioto. Dia 20, Dave Leonardo. No dia 24, Lauana Prado. No dia 25 tem Victor e Léo. E no dia 26, Enaldinho. Garanta seu ingresso em ingressosa.com. I know who you are. I see you right there. I know who you are. I see you right there. That you Bola pro Kiddo! Essa transmissão é um oferecimento de Leis e FedEx, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. Agronegócio. Oferecimento Bradesco. Visite o estande da Tecnoshow Comigo 2024. Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. AFB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita. Nós estamos de volta e agora você vai ver que o setor de máquinas e implementos agrícolas despencou de vez no mercado brasileiro. Segundo o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABIMAQ, ele diz que caso o acumulado do primeiro semestre siga perto de 30% de queda, provavelmente a projeção para o fechamento do ano terá de ser revista. Recentemente, fábricas da John Deere e da AGCO anunciaram férias coletivas e demissões em plantas do Rio Grande do Sul. A própria ABIMAQ atribui isso ao cenário de menores vendas. O dirigente da ABIMAQ, ele não acredita que as paralisações nas fábricas possam afetar as ofertas de máquinas no mercado. Para tratores, existe aí estimativas de que os estoques sejam suficientes para entre 4 e 6 meses. No entanto, a ABIMAQ salienta que o momento conjuntural é muito ruim, mas que o setor está bem estruturado. Na verdade, não vivemos aí um bom momento, mas é um problema circunscrito a este ano. A longo prazo, temos a previsão de maiores exportações de grãos pelo Brasil e estamos aí, de maneira geral, bem situados. A ABIMAQ reiterou o impacto dos menores preços das commodities, que é resultado
do excesso de oferta. E também que só o tempo passando e os estoques diminuindo para que a rentabilidade retorne para o produtor. E agora você vai ver que o Japão ele pode aumentar o volume de milho importado nessa e na próxima safra. Pelo menos prevê-se que as importações e o consumo de milho aumentem no Japão para as campanhas de comercialização do ano passado para este ano e também deste ano para o próximo ano, à medida que a população de aves no país se recupera dos surtos de gripe aviária, altamente patogênica, e também a demanda por ração aumenta enquanto os preços globais diminuem, de acordo com o Serviço Agrícola Estrangeiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. No seu relatório da Rede Global de Informação Agrícola, a USDA disse que prevê aí uma queda, uma grande procura robusta de importação de milho em ambos os anos de comercialização, uma vez que o Japão é altamente dependente de ingredientes importados para produzir fórmulas alimentares. O consumo total de milho está estimado em 15,3 milhões de toneladas, agora no ano 23-24, e de 15,3 milhões de toneladas no ano 24-25, devido a ligeiros aumentos na utilização de alimentos, sementes e indústria. Em cada campanha de comercialização, a utilização de alimentos para animais e resíduos é estimada em 12 milhões de toneladas. O milho é o principal ingrediente da fórmula alimentar, representando pouco menos de 50% dos insumos para os estimados 24 milhões de toneladas da produção total de fórmula animal no Japão. Para satisfazer a procura de milho, espera-se que o Japão importe aí por volta de 15,3 milhões de toneladas na safra 23-24 e 15,3 milhões de toneladas na campanha seguinte 24-25. O Japão importa milho predominantemente dos Estados Unidos e do Brasil e alterna entre os dois países sazonalmente com base nos preços. E agora vamos comentar da situação da safra de soja que está penalizando a maioria dos produtores brasileiros. Na safra 2023-2024, os sojicultores brasileiros enfrentam desafios com possível queda nos lucros devido à redução dos preços da soja e uma esperada diminuição na produtividade, conforme indicado pela Datagro Grãos. A influência do fenômeno El Niño resultou em uma produtividade média muito mais baixa, levando a uma revisão para baixo das estimativas de lucro. Apesar da redução nos custos de produção, a perspectiva de lucro está agora fortemente ligada ao desempenho da produtividade. A consultoria Datagro também reduziu as suas estimativas de produtividade média para a atual safra, representando um declínio de 10% em relação ao recorde anterior. Embora os custos operacionais tenham diminuído nos principais estados produtores, isso ocorre em uma base elevada, sendo o único fator positivo para produtores, junto com pequenas economias em insumos e leve retração na taxa de câmbio, contrabalançando os preços pelo aumento nos custos fixos. Depois de 17 anos seguidos de renda dominantemente positiva aos produtores brasileiros de soja, a temporada da safra 23-24 corre um sério risco de ter resultados negativos para a maioria dos produtores. Segundo a Datagro, só conseguirá atingir o 18º ano de lucratividade bruta favorável àqueles produtores que obtiveram sucesso na produtividade média, número esse que foi muito pequeno de produtores. A princípio, temos sinalizações abaixo dos resultados ainda positivos de 2023 e muito abaixo dos excepcionais números de 2020, 2021, 2022,
com indicação de custos de produção menores, mas cenário pior de preços domésticos e produtividades seriamente comprometidas. E agora você vai ver que um grupo de parlamentares apresentou um projeto de lei para reduzir os encargos dos produtos que compõem a cesta básica, na tentativa de combater a inflação e aliviar os custos dos alimentos para os consumidores. Um conjunto de 24 frentes parlamentares apresentou um projeto de lei complementar que visa regulamentar a reforma tributária e instituir uma nova cesta básica nacional isenta de impostos. Assinado pelo deputado Pedro Lupion, líder da Frente Parlamentar da Agropecuária, o projeto propõe a isenção imediata de impostos federais, como PIS e COFINS, sobre 20 categorias de alimentos essenciais, incluindo carnes, laticínios, grãos e vegetais. Esta medida ela busca acelerar os efeitos benéficos da reforma tributária e sem aguardar a sua implementação total prevista para 2026, período em que os novos tributos contribuirão sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços serão efetivados. O projeto não especifica o impacto fiscal dessa desoneração imediata, nem indica como será compensada a perda de receita. O projeto surge em um momento em que parlamentares, especialmente aqueles ligados ao setor agropecuário, buscam tomar a iniciativa frente ao governo na questão da regulamentação tributária. Além de reduzir a carga tributária sobre essas essenciais, a proposta tem como objetivo responder à demanda popular por medidas efetivas contra a alta dos preços dos alimentos, que segue uma tendência de queda global não refletida internamente. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.